Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre quase tudo que rolou em mais uma rodada excelente para o Arsenal. Vambora! Galera, se vocês não perceberam, eu não tô bem, tá? Peguei uma gripe muito forte, tô com febre inclusive, mas tô aqui com a minha blusinha, passando frio. E por isso, vou falhar já na primeira promessa, né, galera? Eu falei que ia sair o vídeo de review da partida, né, jogador por jogador, mas não vai rolar, gente. Eu tava fora de casa e cheguei gripado. Mas não poderia deixar de falar sobre essa rodada que foi incrível pros Gunners. Mais uma rodada perfeita. E antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Agora sim, vambora. É isso, galera. Como eu disse, rodada perfeita pro Arsenal. Não consegui ver todos os jogos, obviamente, mas eu vi os dois mais importantes, fora o jogo do Arsenal. E vamos lá, vamos falar dos resultados. Primeiro, Aston Villa 3. Nottingham Forest 1, eu disse que seria 2-0 pro Villa, mas Watkins arrebentando, né, pelo jeito. Brighton 2, Burnley 0, eu disse que seria 1-0 pro Brighton, então acertei o vencedor também. E aqui o resultado mais surpreendente da rodada, tá, pra mim, que foi Wolves 3, West Ham 0. Galera, que passeio do Wolves, primeira vitória dos Lobos nessa Premier League. Será que vão calar minha boca? Será que vão conseguir ficar na Premier League? Olha aí, olha aí. Eu vinha dizendo, eles não estão jogando tão mal. Claro, vários jogos eles jogaram muito mal, mas eles não vinham jogando tão mal pra não ter nenhuma vitória, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a vítima foi o West Ham e foi briga de rebaixamento, né? De candidatos a rebaixamento. Resultado importantíssimo pro Wolves, que tem aí o segundo turno inteiro pra reverter essa situação. Aí tivemos Bournemouth 2, Arsenal 3. Eu disse que seria 2-0 para os Gunners. Errei o resultado, mas acertei o vencedor. E é isso que importa. Mais 3 pontinhos pros Gunners. Galera, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Se você não viu, dá uma olhada lá no vídeo de review da partida, beleza? Falei muito sobre o jogo lá. Claro, eu fiquei devendo o vídeo falando especificamente de cada jogador, né? Mas, como já falei, não deu pra gravar. Então, vamos repetir aqui aquela sessãozinha de comentários que eu gostei muito de ter feito na outra rodada. E aí eu separei aqui menos comentários, mas mesmo assim eu acho importante destacar o que vocês vêm dizendo, galera. Aí vamos lá, começando aqui por FootNewsBR 5168. Fala, Vitor. Cara, vitória gigantesca. Não estamos perdendo pontos contra times que não deveríamos perder. E foi isso que nos tirou o título nas temporadas passadas. Agora é manter. Cara, é exatamente isso que eu venho dizendo aqui desde o começo da temporada, gente. E do canal, né? Por tabela. A gente não pode perder pontos pra esse tipo de time. Não pode. E contra os grandes, no máximo empate, tá? Mas eu tô até me repetindo, né? Nas thumbs e nos títulos dos vídeos sobre vingança. Pois é. Todos esses times que eu tô colocando vingança, ou a gente perdeu nessa temporada, ou a gente perdeu na temporada passada. Então, resultado muito mais importante do que a gente acha que foi, tá? E aí ele continua aqui. Sobre o Gyökeres. Na minha opinião, o time não tem contribuído muito com ele. É só ver o Sporting na época dele e até o que o City faz com o Haaland. Precisamos jogar para criar oportunidades para ele. Ele mal tem. E quando tem, como foi contra o Brighton, não tem confiança. Então, acho que ele tem um pouco de culpa, mas a maior parte é a maneira como o nosso time joga. E, cara, eu tô contigo. Tô contigo nessa, tá? Inclusive, eu venho mudando bastante a minha opinião sobre o Gyökeres, tá? Eu comecei a enxergar mais de como ele contribui pro jogo no geral, né? Além dos gols. Mas claro, gente, ele foi contratado pra fazer gols, não só pra puxar marcação. Ele tem ajudado muito o time? Com certeza. Se você for olhar os 2 gols que nós fizemos, os 2 primeiros gols, né, ele puxou a zaga inteira no segundo gol, por exemplo. Tinham 4 caras em cima dele. 4. Puxou completamente o time do Bournemouth com ele, né? Aí a bola sobra no Odegaard, que só rola pro Rice sozinho finalizar muito bem, né? Pra fazer o segundo gol do Arsenal. E eu acho, sim, que é muito importante, além daquele fato que a gente já conversou aqui, que é, ele só perde a titularidade pra mim quando Jesus estiver 100% saudável, tá? Ou Havertz. Mas é isso. Valeu, FootNewsBR. Tamo junto. Aí o Valdemar Cossa GJ6FN mandou aqui.
Sobre o Gyökeres, nós pressionamos mais quando ele está lá dentro. Quando o Gyökeres está a jogar, é difícil eles nos marcar porque é difícil saírem a jogar. Ele é muito bom para pressionar e os defesas adversários têm muito medo dele. É isso, gente. É isso. Tem esse fator também, né? Eu vi vários comentários de vocês também concordando com isso, que quando ele sai do time, parece que o time adversário passa a sair mais, né? Passa a ficar mais tranquilo, não precisa dispor aí de 2, 3, 4 defensores para travar o Gyökeres. E esse é um lado do jogo dele que a gente precisa valorizar, gente. Precisa valorizar. Eu entendo todo mundo que é contrário a essas opiniões, tá? E cara, algumas delas eu até concordo. Como eu disse, ele foi contratado para fazer gol e precisa melhorar nesse quesito, sim. Mas ele tem ajudado muito o time, gente. Valeu, Valdemar. Tamo junto. E o último comentário do nosso amigo Forever RD90. Valeu pelo comentário, mano. City perdeu. Que Vitão. Arsenal já ganhou essa PL. Arsenal tá sendo um time muito maduro e o City com oscilações. Foco do City tem que ser as Copas, porque a Premier já era. Cara, eu concordo com você que o Arsenal tá sendo muito mais maduro, tá? A gente tem conseguido arrancar uns resultados aí na base da vontade mesmo, né? Às vezes a gente nem joga tão bem e consegue resultados. Mas, cara, tá longe de terminar, velho. Tá muito longe. Ainda tem o segundo turno praticamente inteiro. Foi apenas a primeira rodada do segundo turno. Então, Gunners, não vamos meter os pés pelas mãos, tá? Falta muito campeonato. A gente já esteve em situações, inclusive, melhores do que essa, tá? Em rodadas mais adiante, com 8 pontos de vantagem para o City, e perdemos o campeonato com eles ficando 5 pontos acima do Arsenal. Então, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. Ainda falta muito chão pra percorrer. Mas valeu demais, Forever. Tamo junto. E é isso, galera. Pra resumir, né, como foi essa partida, é que a galera comentou aí, né? Não estamos perdendo pontos que não deveríamos perder. Simples assim. Aí vamos para Leeds 1, Manchester United 1. Eu disse que seria 2-1 pro Leeds, então fair play, como diriam por aí, ao Manchester United. Mas esse empate custou o cargo do Rubem Amorim. Mais um técnico caindo aí do Big Six. E, galera, eu não sei se eu concordo muito, tá? Com a queda do Amorim. Porque ele ficou o quê? Um ano e pouquinho? 1 ano e 3 meses aí? Vocês que são Red Devils, comentem aí quanto tempo ele ficou no cargo e se vocês concordam com a demissão dele, né? Por que eu digo isso? Cara, muito por conta do Arteta. Muito por conta do Arteta. Na primeira temporada do Arteta ele não foi tão bem. Na segunda, piorou. Foi a partir da terceira temporada dele que ele estabilizou as coisas e aí sim, os Kroenke começaram a acreditar mais no projeto e começaram a bancar, né, o projeto do Arteta, e aí a parada começou a andar. Mas comentem aí, o que vocês acharam dessa demissão? E se concordam comigo que era muito cedo? Porque, cara, não tem como tirar um time desse tamanho, dessa lama absurda que vocês estão. A gente tava lá, gente. A gente tava lá. A gente conhece muito bem esse caminho. E não é fácil sair. Como eu disse, foram 3 temporadas agonizantes. Inclusive, terminamos em 8º 2 vezes, em 5º, eu acho que foi na primeira. E aí tudo bem, ninguém esperava na 4ª temporada a gente brigar pelo título. Mas aconteceu. Por isso eu discordo, tá? Da demissão do Amorim. Não sei se ele vinha mostrando também evolução, né, no time. Isso que pega também, né? Parecido com quando o Unai tava no Arsenal, né? Mas, enfim, 1-1 pra Leeds e Manchester United. Aí, Everton 2, Brentford 4. Eu disse que seria 3-1 pro Everton, errei completamente. E hat-trick do Igor Thiago. Olha aí, calando a minha boca. Será que vai ser o centroavante do Hexa? Também, comenta aí o que vocês acham dessa ideia aí. Eu não sei, cara, eu não sei. Talvez seja só uma fase e talvez seja só o nível do time também, né? Tem dessas. Mas, excelente temporada do Igor Thiago, isso não tem como negar. Aí, Newcastle 2, Crystal Palace 0. Esse aqui eu cravei, tá? Eu disse mesmo que seria 2-0 pro Newcastle e foi. Resultado importantíssimo, né? Pros Magpies e péssimo pro Crystal Palace, né, cara? Os caras não conseguem se recuperar. Incrível. Aí, Tottenham 1, Sunderland 1. Eu disse que seria 2-1 pro Sunderland.
mas pelo menos os Black Cats conseguiram mais um resultado bom contra um time de Big Six, né, e fora de casa, então é um resultado bom. E o Tottenham segue nessa draga, né, na lama. Eu arrisco dizer que o próximo técnico a cair é o Thomas Frank, tá? Se não começar a mostrar uma evolução, e aí você pode achar que eu tô me contradizendo, né? Falando que o Amorim não deveria ter caído. E eu concordo, eu nem acho que o Thomas Frank precisa cair, não. Pelo menos uma temporada e meia aí pra ver se o time tá evoluindo. Tá? Porque, voltando no caso do Arteta, o Arteta, pelo menos, mostrou um estilo de futebol. Mostrou uma cara pro time, sabe? Logo quando ele chegou, mesmo com o time péssimo, né? Com as peças horríveis que a gente tinha, ele mostrou muito mais personalidade, né? Na forma de jogar do que o Unai. Então, vocês também, Spurs, comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer com o Thomas Frank. Será que ele cai? Será que ele continua? Eu acho que não vão aguentar e vão demitir ele também, tá? E aí vamos para Fulham 2, Liverpool 2. Eu errei o resultado também, né? Disse que seria 2-1 pro Fulham, mas é um resultado que prova, gente, que o Fulham é um time muito complicado para se bater dentro de casa, tá? Eu nem achei que o Liverpool jogou tão mal, tá? É que, cara, eu vou me repetir aqui. O Liverpool tá irreconhecível, gente. Irreconhecível. Não tem mais aquela intensidade de jogo, não tem mais aquele jogo de pressão, né? Claro, muito por conta de ausências, né? Do Salah, que era um dos responsáveis por isso. O Luiz Dias, né? Que também era um dos maiores responsáveis por isso. Mas, sei lá, cara. É um jogo tão moroso, tão toquezinho pro lado, toquezinho pro outro, meias chances, nada muito claro. Cara, é estranho. É estranho. Mas esse foi um dos jogos que eu assisti, né? Porque é o nosso próximo adversário. Então eu achei importante assistir. E aí vamos lá, vamos fazer aquele minuto a minuto, mais ou menos. Aos 10 minutos, o Liverpool chegou bem numa jogada por infiltração pro Gakpo, mas ele finalizou muito mal. Mas logo aos 16, um golaço do Fulham, tá? Jogadaça do Jimenez, que deu um tapa pra deixar o Harry Wilson. Ele deu um tapa de primeira, assim. Recebeu o lançamento e já acionou o Harry Wilson em infiltração. O Harry Wilson veio sozinho, né? Entrou na área e bateu no canto na saída do Alisson. Golaço do Fulham. Quase foi anulado, mas foi um golaço. Só que aí, depois do gol, eu achei que o Fulham ia crescer mais no jogo, só que o Liverpool conseguiu controlar. Aí ficou aquele joguinho, né? Sem muitas chances claras. Até os 31. Gakpo de novo. Dessa vez livre de cabeça. Ele acertou a trave, mas já estava impedido. Aliás, foi um show de impedimentos esse jogo, tá? Inclusive, impedimentos e o VAR tendo que intervir pra tirar impedimentos. Muito estranho, inclusive, mas eu já chego nele. E assim, foi um primeiro tempo com pouquíssimas chances claras, tá? De gol. Só que o segundo tempo foi mais movimentado. Logo aos 53, mais uma na trave pro Liverpool. Dessa vez, McAllister de cabeça. E aí, aos 56, sai o gol do Liverpool com o Wirtz. De novo, olha aí. Segunda rodada com o Wirtz marcando. Parece que desencantou de vez, né? Inclusive, eu gostei do jogo do Wirtz, tá? Jogou bem. Não sei se jogou bem. Jogou ok, tá? Jogou 115 milhões de euros? Não, ainda não. Mas jogou bem. Jogou muito bem. E foi uma jogadaça do Bradley, tá? Ele entrou costurando a defesa do Fulham. E aí só deu uma deixadinha assim pro Wirtz, que bateu bem na saída do Leno. Só que eu confesso que mesmo com a tecnologia do VAR, porque foi marcado impedimento no campo, né? E, cara, vendo a imagem, eu achei que a tecnologia brigou com a imagem real, gente. Porque o pé do Wirtz parecia estar dentro da faixa mais escura do campo, né? Que o campo é todo dividido em faixa escura, faixa clara. E o pé do Wirtz, eu tive a sensação claríssima que estava em cima da linha escura. Mas no impedimento automático diz que não, então acreditamos na tecnologia. 1-1. E o Liverpool continuou em cima, tá? Tentando virar o jogo, mas, de novo, sem muitas chances claras. Só que o Fulham criou uma das melhores chances do jogo aos 76. O Robinson fez um lançamento incrível pro Jimenez, que dominou mal, cara. E aí, nesse domínio mal, o Alisson conseguiu sair pro abafa. E a bola sobrou no Harry Wilson de novo. E aí, o Wilson deu por cima, no travessão, cara. E aí, o Fulham cresceu no jogo, tá? Cresceu, mas criando meias oportunidades, tá? Nada muito claro também. E aí, aos 94, o Gakpo finalmente faz o gol, né? Gol da virada dos Reds, no cruzamento do Frimpong. A bola veio meio baixa, assim, pingando na frente do gol. E ele só empurra pro gol. E finalmente, né? Tava impedido o jogo inteiro.
Aí tirou a camisa, incorporou o Richarlison, né? Porque 2 minutos depois apareceu um certo Reed. E, cara, pra mim, é um dos melhores gols dessa temporada da Premier League. Que golaço do Reed, de fora da área, de muito longe. Mas, cara, se tivesse 3 Donnarumas ali, se tivessem 3 Courtois debaixo do gol, não pegava essa bola. Que golaço do Reed, tá? Bateu um chute, mano, muito onde a coruja dorme. Inclusive até bateu um pouco no travessão e entrou, né? Meio no lado, assim, da rede. Cara, que golaço do Reed. Se não viu, veja. Golaço do Fulham. E foi isso. Esse foi o jogo do Liverpool. E galera, se o Liverpool jogar assim e o Arsenal conseguir imprimir o jogo que imprimiu contra o Villa, eu acho que é possibilidade de boa vitória para os Gunners na próxima rodada, tá? Mas eu falo isso na prévia da rodada. E, como eu já disse, né, o Fulham segue sendo um time complicado de bater dentro de casa, tá? Todos os times estão sofrendo para jogar contra o Fulham lá. Lembra, a gente ganhou de 1-0, um golzinho chorado do Trossard, na época que o Trossard tava mal, inclusive. Tava numa fase horrível. E o City também, né? O City tava metendo 5-1, o jogo foi 5-4 e quase tomou um empate ainda. Foi um jogo complicado. Mas é isso, 2-2. E aí vamos para Manchester City e Chelsea. Deu empate, 1-1. Eu disse que seria 2-2, acertei o empate. E no vídeo de prévia tinha um monte de gente falando aí, não tem como. O City sempre vence o Chelsea dentro de casa. Você tá errado. Não tem como isso acontecer. Toma essa, Citizens. Toma essa. Pô, jogo complicado, cara. Chelsea. Tem que respeitar. Tem que respeitar, gente. Mas vamos lá. E ó, foi um jogo complicado, tá? Amarrado. Primeira oportunidade boa veio às 19 com o Reinders. Ele acha o Foden num ótimo passe, assim, ó, entre os zagueiros. O Foden domina bem, limpa a jogada em cima do Gusto, mas bate pra fora. E assim, gente, no primeiro tempo, pra ser justo, tá? Vamos lá. Era pro City ter saído aqui com pelo menos, tá? No mínimo, com 2-0. No mínimo. Foram muitas chances desperdiçadas pelos Citizens. Muitas chances. E foi um pequeno milagre dos deuses do futebol aí ajudando mais uma vez o Arsenal. Vamos lá. Inclusive teve bola na trave do Haaland, tá? Bola na trave do Haaland. E saiu com 1-0 do primeiro tempo porque o Reinders fez o gol do City numa bola que sobrou da zaga. Ele domina a bola mais pra esquerda, né? Dentro da área. Aí ele leva a marcação e acerta um belo chute, golaço do Reinders. Jogou muito bem essa partida. O Foden ainda perdeu uma chance nos acréscimos, gente. Que não dá pra perder, tá? Dessas que rola, o ponta rola pra trás e o Foden sozinho, dentro da área, chutou pro alto. Não pode perder. Mas no segundo tempo, o Chelsea cresceu muito. Logo aos 48, Pedro Neto perdeu uma chance muito parecida com essa que eu acabei de falar do Foden. Também recebeu do ponta, que eu não lembro quem era, quase na marca do pênalti, assim. E isolou a bola. Não se pode perder. Mas o City era perigoso. Aos 58 teve uma jogada do Haaland. Ele veio numa arrancada. Passou por todo mundo, assim, só na corrida, né? Eu vi uma galera falando lá, nossa, eu nunca tinha visto o Haaland driblar. Gente, isso aqui não foi drible. Ele só veio correndo e ninguém pegava. Não foi drible, tá? Foi uma carregada de bola. Mas aí o chute dele foi travado, né? Boa jogada. Aí aos 71, o Chelsea chegou com perigo. Delap, que teve uma boa chance pelo lado esquerdo. E o Donnarumma fez uma boa defesa. E aí aos 94, Enzo Fernandes, que eu nunca critiquei. Sempre fui fã. Essa meu irmão vai me matar, né? Tamo junto, Adri? Ele precisou de 3 tentativas, gente. A bola veio assim num cruzamento também um pouco baixo. E aí, na hora que ele foi chutar, eu não lembro se foi o Matheus Nunes no carrinho que atrapalhou ele, aí ele errou o chute. Aí ele chutou de novo, o Donnarumma fez uma defesaça, a bola voltou pra ele de novo. E aí ele empurrou pro gol, selando o placar no empate épico do Chelsea. Pra ser justo, o Chelsea jogou muito melhor no segundo tempo, tá? Senti que a entrada do Andrei Santos mudou completamente o jogo. Jogou muita bola o Andrei Santos. E claro, né? Resultado péssimo pro Manchester City, que agora fica 6 pontos atrás dos Gunners. Maravilhoso resultado pra nós. Muito obrigado, Blues. Como é bom acertar esse tipo de resultado, galera. Isso é Premier League, gente. Isso é Premier League. Esse tipo de resultado vai acontecer. Não é a primeira vez, não é a segunda. Eu tenho dito isso aqui. Não dá pra cravar quase nada na Premier League, tá? E é isso que deixa esse campeonato tão legal. E aí, gente, vamos dar aquela olhadinha na tabela. Olha que tabela linda, né? Que tabela perfeita. Arsenal agora em primeiro com 48 pontos.
Manchester City e Aston Villa empatados com 42 pontos. Agora somamos 6 pontos na frente do Manchester City e isso é gigante, gente. É muito grande isso. É muito bom. Mas como eu disse, é só o começo ainda. E aí, eu tô gravando isso no dia 6, já aconteceu um jogo, né? O Forest bateu o West Ham por 2-1 e consegue aqui uma gordurinha pra escapar do rebaixamento, né? E o West Ham vai se complicando cada vez mais, tá? Atualmente, nos últimos 5 jogos, como vocês podem ver aqui, é atualmente o pior time da Premier League, junto com Crystal Palace. Meu Deus, o Palace precisa ser estudado, né? A queda é vertiginosa, junto com o Bournemouth, né? Eu acho também. Bournemouth também começou tão bem o campeonato e agora tá péssimo. Péssimo. Mas, vambora, que o próximo desafio é contra o Liverpool. E precisaremos estar no melhor que a gente pode estar. Galera, se quiser ajudar o canal, deixei os links aqui de Magalu e Amazon para você fazer as suas comprinhas. E de quebra, ajudar demais o canal sem custo adicional nenhum para você. E aí, você pode comprar o que você quiser, tá? Se quiser aproveitar aí o começo de ano para comprar material escolar pros filhos, se quiser comprar essa camisa maravilhosa dos Gunners, deixei o link prontinho aqui da Magalu para você garantir a sua. E de novo, de quebra você ajuda o canal, beleza? Então clica aí e faça as suas compras. É isso, galera. Não esquece de comentar aqui o que você achou dessa rodada maravilhosa do Arsenal. E curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E mesmo doente, aumentamos a nossa gordurinha, galera. Era isso que eu queria. Bora pra aumentar mais na próxima rodada, hein? Segue o líder e come on, you Gunners!